Com isso, que tipo de colchão o mercado oferece? Eu não sei qual o colchão que vocês têm, mas se for de mola, que aqui tem uma ilustração, a mola não atende corretamente a postura, porque nós temos vários tipos de mola, Bonel, Pocket, Miracle, Super Elastic, são vários tipos de mola. Geralmente ele vai ceder com maior intensidade na área do quadril, a cabeça fica lá em cima, faz aquela canoa, os pés lá em cima, então a gente faz uma curvatura na nossa coluna. Então ele não é o ideal, indicado para ortopedia. Se vocês têm colchão de mola, é um colchão que serve para dormir, mas não para corrigir a postura. E nem sempre vocês vão levantar corretamente ou bem, tá? Então assim, o colchão de mola não é ortopédico, ele não vai atender as exigências da sua ortopedia, tá? Mas a mola é tão afamada, aí falam tanto das molas, propaganda, tu vai na loja... Eles falam que a mola é o melhor que tem, a mola evoluiu agora, 2.0 e tal. Não, o que acontece? Todo fabricante vai botar no papel o que realmente ele acha que tá? Mas a mola, por ser um sistema mecânico, vou fazer uma analogia. O senhor tem carro, não tem? Sim. Seu carro não tem mola e amortecedor? Tem. Então, a mola é um sistema mecânico, ele serve para ir e voltar. O senhor já trocou o amortecedor do seu carro? Uma vez, o amortecedor dura muito, né? Pois então, o que acontece? Mesmo que seja muito, não sei como é que foi o que tu carregou no seu carro, qual é o peso que tu coloca, porque você coloca um peso no seu colchão todas as noites, onde tem mola, tá? No carro você vai e volta, que um dia tu vai ter que trocar, então ele é um sistema mecânico e o senhor precisa ter um sistema ortopédico na sua ortopedia. E o colchão ortopédico não se dá com as molas, e sim com um sistema ortopédico, uma densidade. Eu vou explicar melhor para vocês nos próximos passos, tá? Depois disso existe um colchão que é com chapa laminada, ou ele é de isopor com uma base de madeira, tá? Que é extremamente duro, o tanto é que as pessoas dizem que as empresas, né, e os vendedores dizem que é um colchão com densidade progressiva. Colchão que tem chapa de madeira não é progressivo. Eu vou explicar para vocês o que é progressividade. Esse colchão ele é extremamente duro, ele agride as articulações do quadril e do ombro porque ele não tem flexibilidade. Ele vai colocar o corpo, vai ceder um pouquinho da espuma que tem e vai começar a agredir as articulações. As pessoas não têm uma absorção de ombro e quadril como deveria ter. Então ele não é indicado. Todos esses colchões, aliado com o trabalho que vocês fazem, com o passar dos anos isso acaba prejudicando a sua ortopedia. Existem vários problemas de coluna, por exemplo, aqui nós temos um bico de papagaio. Como é que funciona? Nós temos uma vértebra, outra vértebra, entre duas nós temos o disco intervertebral. Quando a gente dorme num colchão que cede em demasia, o colchão acaba cedendo. Tem um afastamento num lado da vértebra e uma junção no outro lado. Pode ser o início de um desgaste, pode ser na rótula do joelho, da bacia ou até mesmo na coluna. Esse desgaste, ele começa a incomodar, o nosso cérebro interpreta como uma lesão e começa a calcificar. Calcifica um osso no outro. Isso se chama o bico de papagaio, tá? Esse dia eu estive na casa de uma senhora e ela disse assim, ai meu filho do céu, então eu tenho um puleiro desses papagaios. Quis dizer que ela tinha 5 bicos de papagaio. Então, pode ser 1, 2, 3, 5, que nem as casas dessa senhora, tá? Então, ele calcifica um osso no outro. Sabe o que acontece? Ele soldou tu para sentir dor. Por exemplo, se eu quebro o braço, o senhor sente... quebrou aqui, coloca um gesso, uma tala, uma tipóia aqui, fica parado isso aqui por algum período. O que acontece ali? A calcificação solda, depois de 60 dias faz fisioterapia e está tudo certo. A coluna, quando calcificou essa bico de papagaio, tu para de sentir a dor. Só que um belo dia tu tá aqui comendo na sua mesa e cai um garfo e tu vai querer pegar meio rápido, dá aquela dorzinha, chega a faltar o ar. Tipo uma fisgada que dá na gente. Nada mais foi que dissoldou essa solda mal soldada. Esse bico de papagaio. E aí o que o cérebro interpreta de novo? Interpreta que foi uma lesão, manda calcificar de novo. E ele acaba sobrecarregando as outras vértebras, né? Vocês já viram várias pessoas dizendo isso, né? Sinto dor nas minhas costas, tenho o nervo ciático que eu já vou falar para vocês também. Então, esse é o bico de papagaio. Saindo desse aqui, nós temos outra situação. Entre uma vértebra e outra, nós temos o disco intervertebral. Pressionando assim, ele cria uma bolha. O que é essa bolha? Hérnia de disco. Ele pressiona o nervo. Esse nervo está ligado com toda a nossa coluna, passa por dentro do coxo femoral, na coxa, na panturrilha, vai lá no pé. E o que é isso?
Nervo ciático. Aí vocês já viram aquelas noninhas assim, ó? Com 70 e poucos anos, caminham assim, ó. Elas são assim, daqui a pouco elas estão assim. Por quê? Porque esse nervo começa a repuxar e a tendência é fazer com que as nossas vértebras vão se juntando, as pessoas começam a botar platina no joelho, platina na bacia, já viram falar, né? Sim. Quantas e quantas pessoas fazem esse procedimento? E aí o que acontece aqui? As pessoas vão cada vez mais encolhidinhas assim. Por quê? Tem aquele ditado que diz assim, minha avó já falou isso. Meu filho, parece que vocês estão crescendo cada vez mais, eu estou diminuindo cada vez mais, né? Ou seja, aquela sensação de que eu tenho uma retração. O nervo vai puxando, tá? Então, esse aqui começa com uma hérnia de disco. Pressiona o nervo, esse nervo retrai, começa a doer a coxa, que é o nervo ciático, e ele cria essa bolha. O que é essa bolha? Essa bolha é o nervo ciático. O que ocasiona isso daí, tá? Ocasiona o seguinte, quando a gente tem essa bolha aqui, essa hérnia de disco, a cada 10 pessoas, 20% delas que fazem cirurgia correm o risco de ficar em cadeira de roda, tá? Ou seja, as pessoas têm que fazer uma cirurgia de hérnia de disco, tá? Se tiver num estágio muito avançado. Então, o que essa cirurgia faz aí para resolver isso? O que acontece? Nós temos uma vértebra, temos outra vértebra. Eles colocam 4 parafusos, uma das técnicas é 4 parafusos, separa uma vértebra da outra, tá? E aqui tu não tem mais movimento. Mas aí tranca a pessoa? Tranca a coluna? Não, porque eles vão separar aqui para não bater osso com osso, nervo, pressionar o disco, né? E aí o que eles fazem? A mobilidade vai se dar nas outras. É mais ou menos que nem você fizer um enjambre lá no teu carro, num pivô da tua suspensão. Mais ou menos, tá? Porque o que acontece? Quando tu colocou esses parafusos, tu separa uma vértebra, tu para de sentir a dor. Aí tu tem um sobrecarregamento nas de baixo e nas de cima. E o objetivo é que tu tenha essa mobilidade. Diz o meu pai que parafuso não tem dobradiça. Depois que tu colocar aqui, meu querido, tu não tem mais movimento ali onde tu colocou uma vértebra da outra. Tá? Vocês já viram falar que tem pessoas que fazem cirurgia pela segunda vez? Porque passou muitos anos, tem que tirar ou de má qualidade. Vocês já viram falar isso tudo, tá? Então o objetivo aqui, gente, é um só. É evitar para que chegue nesse caso. Tá? Até mesmo quando se fica muito tempo sobre um colchão, ou mesmo sentado numa cadeira, você tem essa perca da nossa ortopedia. O bom é fazer alongamento, o bom é fazer atividade física, isso tudo a gente precisa fazer, tá? Bom, esses são os tipos de colchão, essas são as doenças da nossa coluna.